confusão, olha aí, olha a confusão. No SBT Repórter de hoje, um documentário inédito sobre um dos crimes mais chocantes do Brasil. O caso Suzane von Richthofen. Detalhes como você nunca viu. Logo após o enterro, aquele momento de tristeza e tudo mais, teve uma festa na casa da garota, da Suzane. Então, muito estranho. E eu tava com uma equipe já de campana, já naquela casa. E eles me ligaram: chefe, tá rolando uma festa aqui. Teu pai e tua mãe morrem e você vai dar uma festa. Bastidores. Segurou a toalha? O Daniel, ele estava absorto, ele tinha entrado na cena, ele estava revivendo o momento. Ele começa a chorar compulsivamente, e a gente não tinha como fazer essa reconstituição andar. Foi quando nós fizemos a oração. Fizemos um Pai Nosso, para a gente conseguir continuar, né, a reconstituição. Revelações. Ela pediu para não entrar com o uniforme do presídio. E ela acabou se trocando na minha sala. E o advogado dela levou uma mala gigante. Ela ficou pelo menos 2 horas escolhendo roupa. Como se ela tivesse uma balada. Um clamor popular sem precedentes. Suzane, você vai mofar na cadeia. Mas isso será só o começo. Porque o pior virá quando você estiver ardendo no quinto dos infernos. A menina rica que encomendou a morte dos pais. Um crime que abalou famílias, mobilizou a justiça e ainda gera curiosidade mais de 2 décadas depois. Agora, no SBT Repórter. Boa noite. 23 anos depois, o SBT Repórter revisita o dia 31 de outubro de 2002. Data em que Suzane von Richthofen e os irmãos Cravinhos mataram o casal Marísia e Manfred von Richthofen numa mansão em um bairro nobre de São Paulo. Durante meses, a equipe do SBT colheu depoimentos de profissionais que estiveram diretamente envolvidos nas investigações. O resultado você acompanha a partir de agora. Polícia Militar Emergência. Do outro lado da linha, uma voz feminina informava sobre a invasão de uma casa de alto padrão na zona sul de São Paulo. Era Suzane von Richthofen. O Andrés e eu voltamos por volta das 4 horas da manhã. A porta principal estava aberta. As luzes da cozinha e da sala estavam acesas e a biblioteca bagunçada. Eu fui para o jardim e telefonei para o Daniel. Ele falou para eu esperar por ele na rua porque podia ter algum ladrão na casa. Então eu liguei para a Polícia Militar. Daniel era o namorado de Suzane e Andrés, o irmão dela. Os policiais vieram, fizeram uma vistoria e falaram que meus pais estavam mortos. O policial vê aquela cena, ele retorna para dar a notícia para a Suzane, o Andréas e o Daniel, e ele estava esperando alguma reação. Ele até falou que ele pensou em chamar uma ambulância, porque a pessoa pode desmaiar. E qual foi a reação dela quando ela noticiado que os pais morreram? Quais são as providências que eu devo tomar agora? Na hora ele captou, tem coisa errada. O que a gente observou a princípio era ausência de arrombamento, não tinha indícios na casa de luta corporal. Pareceu pouco provável que um terceiro, que um ladrão, tivesse praticado aquele crime. Então, quando é latrocínio, o normal é você ter assim, um imóvel assim, com muita desordem. Não tinha nada bagunçado, só tinha bagunça no escritório. A casa estava de uma forma impecável. Algumas coisas estranhas com relação a um crime de latrocínio, por exemplo, uma arma do lado do corpo da vítima, bandido que entra numa casa para roubar não deixa uma arma. Ele não teve interesse em levar nenhum eletrônico, não teve interesse
em levar veículos, se arriscou a entrar numa casa com morador para levar o quê? Para a polícia, Suzane disse que sentiu falta de joias que estavam no closet dos pais e de dinheiro, reais, euros e dólares que ficavam em uma pasta na biblioteca. Policiais do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa continuam trabalhando com várias frentes, principalmente pelo motivo das portas não terem sido arrombadas. O alarme não tocou, as câmeras não registraram nada, os vizinhos não ouviram tiros, nem nenhum tipo de barulho. Eu posso dizer que foi uma das mais fortes cenas de homicídio que eu vi. Eu já vi calibre 12, eu já vi muita coisa. Mas aquela cena, para ser, que a gente já definiu que era instrumento contundente, que é de pancada, eu nunca tinha visto e nem vi depois disso. Foi a única vez que foi esse 31 de outubro de 2002. Manfred Albert von Richthofen tinha 49 anos. Era engenheiro civil, diretor da Dersa, a empresa do governo de São Paulo que fazia grandes obras viárias. Marísia von Richthofen tinha 50 anos. Era médica psiquiatra, um casal bem de vida, 2 filhos, Andrés, de 15 anos, e Suzane, de 18. A causa-morte de ambas as vítimas do casal von Richthofen foi traumatismo crânioencefálico, tá? E lesões que a gente chama até de um overkill, quer dizer, a pessoa já teria lesões fatais e continuaram sendo feitas mesmo na sequência. Então isso chama a atenção que não é compatível com um roubo seguido de morte, por exemplo. Quando nós olhamos aquele ferimento, a conclusão já era 2 ou mais autores simultâneos. Porque com o estado que estavam aqueles corpos, não tinha como matar um primeiro e o outro não ouvia, os 2 estavam dormindo. Então eu já sei, tenho algumas informações. É uma simulação de latrocínio. Pelo menos 2 pessoas. É da casa. O cerco em relação a Suzane começou a se fechar ainda no dia do crime. E eu vi que ela tinha uma aliança de noivado. Quando eu vi a aliança de noivado, e eu tinha acabado de falar com o tio disse que era um namoro que tinha sido interrompido. Um namoro interrompido gera uma aliança de noivado, isso me chamou muito a atenção. A menina havia perdido os pais assassinados. Mas ela cruzava com o Daniel, se davam beijinhos. Oi, amor. Oi, benzinho. Eram abraços dela envolvê-lo, assim, no pescoço, levantar a perninha, cinematográfico. Não era um abraço de comoção, de choro que você imagina, que a gente vê num luto. E ela perguntar se podia vender o carro, porque ela estava estressada com tudo aquilo, precisava tirar umas férias. Porque isso foi no dia, horas depois da morte. Os editores, os chefes, eles já tinham muito interesse, já entendiam que era um crime de primeira página, principalmente porque ele estava num bairro rico, numa área considerada nobre. São parentes e amigos do Sr. Manfred e da Sra. Marísia, acompanhando, prestando a última homenagem aí a essa tragédia que aconteceu na família desse senhor que é diretor da Dersa, o Sr. Manfred Albert von. Dona Marísia, uma médica, psiquiatra. Logo após o enterro, aquele momento de tristeza e tudo mais, teve uma festa na casa da garota, da Suzane. Então, muito estranho. E eu estava com uma equipe já de campana, já naquela casa. E eles me ligaram: chefe, tá rolando uma festa aqui. Pô, teu pai e tua mãe morrem e você vai dar uma festa? Que conversa. Em alguns dias, tudo ficaria mais claro. Foram autores do delito Daniel Cravinhos de Paula e Silva, 21 anos. Christian Cravinhos de Paula e Silva, 26 anos. E Suzane Luize Richthofen, de 19 anos, filha das vítimas e que namorava Daniel Cravinhos de Paula e Silva há quase 3 anos. Eles tiveram juntos a ideia de matar os pais de Suzane. Em relação ao horário da morte, daria ali um intervalo a partir das 9 da noite até umas 3 horas da manhã. Esse intervalo coincide com a volta de Suzane para casa, depois de ter deixado o irmão num cybercafé.
o delegado me perguntou o que eu tinha visto. Eu falei, ó, não sei quem estava lá dentro, mas o único carro que eu vi entrando dentro da garagem foi o carro da Suzana. Suzane declarou que ela e Daniel estiveram na casa para pegar o dinheiro com que pagariam um motel na sequência. Seria uma comemoração dos 19 anos que ela completaria em 3 dias. Essas anotações foram feitas na minha sala, na diretoria do DHPP. No motel, exatamente, eles entraram às 1h36 e saíram às 2h56. Daí é que nos chamou a atenção. O horário crítico da meia-noite a 1h15 ficou obscuro. E foi para nós justamente o horário do crime. Ele não estava no motel neste horário. Eles estavam, na verdade, praticando o crime. A primeira prova contundente foi a apresentação, no meu modo de ver, foi a tal da nota fiscal do motel. A nota fiscal é um documento que aparece que não alivia para eles, não criam álibis. Muito pelo contrário, coloca eles mais ainda na cena do crime. Ora, por quê? Porque você não vai para o motel para pedir nota fiscal. Gente, quem de quantos casais nesse país entra no motel eu quero uma nota fiscal? A nota fiscal do motel se encaixava na ideia de montar um álibi e de desviar a atenção para outras possibilidades de autoria. Sabe quando a pessoa começa a despejar álibis? Ela começa a justificar. Quando ela ia largando as justificativas, a gente foi quebrando os álibis. A gente foi quebrando um a um. O comportamento de Suzane só reforçava as suspeitas. Nós voltamos à cena, ao local, com um colega, eu voltei com um colega, para verificar se eu tinha deixado passar alguma coisa batido. Aí aparece a Suzane com o shortinho, e a gente viu que ela estava de biquíni, já estava ali meio que de boa. Nós subimos a escada e ela estava com um cigarrinho assim, ela abre a porta e fala, e aqui foi aonde aconteceu. Na semana seguinte ao crime, os policiais estiveram mais uma vez na casa para uma última vistoria. Havia umas caixas de joias dentro do lixo. Aí, de repente, a Suzane mais ou menos se manifesta assim, doutor, eu posso pegar umas caixas dessa de recordação do meu pai? Eu falei, pode. Se você está sem as joias, para que guardar a caixa? Eu falei, essas joias estão guardadas. Eles estão com as joias. Ali foi a minha convicção de que eles tinham feito o crime. Nessa mesma semana, Suzane voltou para a faculdade onde cursava o primeiro ano de Direito. Eu jamais pensaria que uma pessoa que passou por aquela situação, né, do assassinato dos pais pudesse pensar em na faculdade fazer um seminário poucas horas depois. Surgiu então uma informação fundamental. O irmão de Daniel, Christian, tinha acabado de comprar uma moto potente e pagado à vista, com notas de $100. A morte foi de 30 para 31, e dia 31 foi noticiado, que estourou na mídia, tudo. Quando que Christian vai na loja comprar a motocicleta? No dia 31, às 9h30 da manhã. E o lojista avisa a delegacia da área, porque o Christian ele vai comprar a moto numa loja que ele conhece o lojista, e o lojista sabia que ele não tinha dinheiro. Aí ele avisa o distrito da área, esse lojista, que avisa o DHPP. Eu falei para ele que ele ia ficar detido. Claro que não foi manso, né? Falei para ele que ele ia ter que falar a verdade, porque eu queria saber de onde ele arrumou dinheiro. Ele podia enganar qualquer um ali, menos eu, que eu tinha certeza que ele estava envolvido e que ele ia falar. E foi o que aconteceu. Ele conta realmente como foi todo o planejamento de fazerem o ato, de tirar a vida do casal von Richthofen por conta deles serem contra o namoro da Suzane com o Daniel. Basicamente isso. Daniel, em princípio, negou o crime. No final, ele se rendeu, ele não aguentou. Você vence o cara pelo cansaço, né? Você tá com o cara virando a noite toda, chega uma hora que ele não aguenta, ele tá
já está perturbado de tanta gente que pergunta 30 vezes a mesma coisa. Chega uma hora que ele fala, chega. Aí ele confessou. E aí perguntaram para a Suzane, e ela começou a falar o porquê, voz branda, não ficou nervosa, não chorou, não estava apavorada nem nada, e começou a falar. Ela admitiu, reconheceu que ela que dirigiu o veículo, também ela subiu, acendeu a luz e deu sinal para que o Daniel e o Christian, cada um de um lado, atingisse os pais, né? Depois da confissão, as atitudes de Suzane mais uma vez causaram espanto. A Suzane olha para mim e fala assim, doutora, eu tô cansada, posso dormir aqui? Eu olhei, falei, bom, pode, não tá presa, né? Pode. Ela foi a única pessoa que eu redigi um pedido de prisão que deitou para dormir no sofá. Outra coisa que aconteceu foi que tinha o cadastro fotográfico, o álbum de fotografias do Departamento de Homicídios. Aí ela queria se pentear, se arrumar para sair bonita na foto. Suzane e Daniel se conheceram na pista de aeromodelismo do Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Era o ano de 1999. Andréas, o irmão da Suzane, havia ganhado dos pais um aeromodelo de presente de aniversário e Daniel foi contratado como instrutor. Um tempo depois que o Andréas começou com as aulas de voo, a Suzane passou a frequentar o Ibirapuera. Ela ia todo final de semana para lá, junto com o irmão. Depois de um tempo que eles estavam namorando, ele ficou praticamente irreconhecível. Era simbiótico. Ele se moldou tanto a ela que em determinado momento você não sabia quem era quem ali. No começo, a convivência era amigável entre as famílias. Os Cravinhos chegaram a frequentar a chácara dos Richthofen, um casal que tinha fama de reservado. Essa primeira chácara minha era de frente à chácara deles. Eles só iam lá nos finais de semana. O pai ele não falava com ninguém, a mãe também não, né? Era o estilo de vida deles, né? Aí chegava, entrava lá para dentro, né? Não comunicava com ninguém. Quando o relacionamento entre Suzane e Daniel se tornou mais sério, Manfred e Marísia se preocuparam. A Marísia nunca gostou, né, que ela namorasse o Daniel. E aí a Suzane teimava demais, então ela sempre brigava, porque esse menino não dava certo para ela. Eu acho também na cor do Daniel, que um dia ele foi tomar um banho na piscina, ela ficou reclamando, né, que não queria ele na piscina dela. Ele é mais moreno, né, o Daniel. Acho que preto, pobre. Marísia Abdala era da cidade de José Bonifácio, interior de São Paulo. Manfred von Richthofen nasceu em Erbach, na Alemanha, e se proclamava sobrinho neto do Barão Vermelho, o piloto de caça, herói da Primeira Guerra, de quem teria herdado o nome. Não é o que mostram os registros históricos. Vamos colocar da seguinte maneira. O engenheiro Manfred von Richthofen brasileiro e o barão estão separados por sangue desde, pelo menos, o ano de 1735. Tudo indica que Suzane não ligava para nada disso. 3 meses antes do assassinato, o casal Richthofen viajou para a Europa. Suzane e Daniel passaram a morar na casa. Christian, o irmão de Daniel, também virou um frequentador constante. Eu presenciei na mesa lá da sala drogas, que a dona Marísia já estava ali sabendo que eles usavam droga. Porque um dia a gente conversando, e ela falou para mim assim, eu nunca imaginei que era tão difícil criar um filho. Eu pensei que o mais difícil era ser médica, estudar para medicina. Mas hoje eu vejo que o mais difícil é educar os meus filhos. Quando o pai voltou da Europa, o pai chegou e falou, olha, peraí, isso não pode continuar. Você está dando dinheiro para eles, eles estão morando aqui, a casa deles agora é aqui. O que é isso? A partir de amanhã, esses dois estão rua, não podem mais pôr o pé aqui. Numa das discussões, ela pegou e falou, papai, eu não vou fazer, eu não vou terminar com ele não vai sair da casa. Aí ele deu um tapa nela.
Quanto mais os Richthofen se posicionavam contra o namoro, mais o plano do assassinato ia tomando forma. Ela diz que não sabe quando surgiu a ideia. Não foi uma coisa, um dia eles sentaram, conversaram e decidiram. Quando eles perceberam, eles já tinham concretizado a ideia. A única coisa que passava pela cabeça dela era resolver o empecilho que tinha para ela viver um grande amor, que era o Daniel. Não é que tinha um grande amor, aquele amor também é momentâneo. Não é o grande amor da minha vida. Esses condutopatas, eles não formam laços afetivos profundos. É circunstancial, isso é importante. No mesmo dia em que confessou o assassinato dos pais, Suzane Luise von Richthofen foi mandada para a carceragem de uma delegacia na zona sul de São Paulo. De lá, escreveu para Daniel, preso a uns 15 quilômetros de distância. Oi, Dan, tudo bem, meu amor? As coisas por aqui vão muito bem. Apesar de tudo, isso aqui não é tão ruim quanto tinham me falado. O difícil é que não tem quase nada para se fazer. Mas se Deus quiser, nós vamos conseguir sair logo. O distanciamento dela dos fatos, né, dela, da situação, né, sempre foi algo absolutamente marcante em todo o processo. Em todo o processo. Então, se ela disse, olha, eu não me lembro dessa expressão, né? Mas se ela disse, ela tá um cheiro de carniça, é o distanciamento dela. Né? Eu não vi ela falar dos meus pais, eu não me lembro dela usar esse... Olha, eu sinto muita saudade, eu sinto muita falta. Né? Esse distanciamento é a marca da Suzane. Unicamente nesse dia eu vi lágrimas. Pouquinhos. O tumulto é muito grande na porta da casa do casal assassinado. Era uma confusão tão grande, eu não consegui ver de onde veio. Me lembro da gente descrever isso nas matérias, ela leva uma pancada. Muita confusão, olha aí, olha a confusão. É o Christian que está passando. Aqui é a saída do Daniel, com muitos gritos. Eu lembro que eles ficaram bem alterados, assim, emocionalmente, porque eles sentiram realmente a fúria ali do povo, das pessoas indignadas, né, com o crime, que realmente a repercussão foi absurda. Não se fala de outra coisa no país desde que esse crime aconteceu. Vem caminhando, vem caminhando. Parou? A reconstituição é uma prova geralmente usada no inquérito para reforçar a confissão. Naquele dia, 3 policiais fizeram o papel dos acusados e 2 representaram as vítimas. Sou Francisco, eu falo com o meu público. Passou comigo, vou fazer a Marisa. Aí nós paramos o carro na garagem. Quem dirigiu o carro? Eu dirigi o carro. Suzane contou que ela e os irmãos Cravinhos colocaram luvas para entrar na casa, pensando em não deixar impressões digitais. Agora você imagina o seguinte, eu vou usar luva para não deixar impressão digital na casa que eu moro. Então, quer dizer, a gente vê tipo, a inexperiência, ou a tentativa do planejamento do crime perfeito ser quase que ridículo, né? Eles também nos contaram que eles procuraram se instruir assistindo CSI para a prática do crime. CSI é a abreviatura de uma série de ficção americana sobre crimes desvendados por peritos. Quando entraram na casa, Daniel e Christian já empunhavam os bastões de metal que seriam usados como arma. Eu falei, Daniel, eu não estou entendendo. Como que você fez a arma? Ele pegou uma folha e desenhou para mim o que ele fez. Sabe aqueles armários de ferro que você tem que fazer as prateleiras assim, encaixando, parafusando? Eles pegaram aquilo lá, fizeram uma empunhadura e é cortante, viu, aquilo? E bateram com aquilo lá. Pode vir, Suzane. Devagar, tá?
Aí a Suzane narra que ela sobe sozinha, vai até acende a luz do hall, confirma que os pais estão dormindo, ela retorna e dá o ok para eles. Olha, vai que tá fácil. O Christian e o Daniel, eles sobem. O Daniel vai à esquerda, onde estava o Manfred, e o Christian vai à direita, onde estava a Marísia. Enquanto os irmãos Cravinhos golpeavam os Richthofen no andar de cima, Suzane esperava embaixo, na biblioteca. Você fez assim porque você estava ouvindo nada, você não queria ouvir, né? Não queria ouvir. Eu acho que ela ouviu. Eu acho que a versão que ela passa para nós, ela passa que não ouviu porque ela tenta sair da mentoria intelectual do crime. Os golpes foram muito fortes, o Christian erra. Então tudo indica que há uma grande possibilidade dela ter ouvido. Segurou a toalha? No meio da simulação, Daniel teve um colapso, provocado pela semelhança do investigador da polícia com a vítima. O policial que era parecido com o finado Manfred, chega uma hora que ele abre o olho e fala assim, já acabou? O Daniel, ele estava absorto, ele tinha entrado na cena, ele estava revivendo o momento. Ele começa a chorar compulsivamente, a gente não tinha como fazer essa reconstituição andar. Ele falou assim, eu só vou conseguir continuar se eu ficar de mão dada com a senhora. Eu falei, tá bom. Aí foi quando nós fizemos a oração. Fizemos um Pai Nosso, para a gente conseguir continuar, né, a reconstituição. Vamos lá, Daniel, vamos lá. Vamos lá para casar, vai. Ah, você fez isso? Quando o casal já estava morto, eles passaram para a segunda etapa do combinado. Christian jogou as bijuterias no chão do quarto. Daniel tirou o revólver de Manfred do armário, deixou a arma no chão para aparentar uma reação que não houve e desceu com o irmão. No andar de baixo, se encontrou com Suzane. Ela perguntou de fora se vocês tinham conseguido, se eles estavam mortos, se saiu tudo bem. Fez o serviço? Fez o serviço. Deu certo, deu errado? Já acabou? Já acabou. Já acabou. Já acabou uma coisa muito semelhante a isso. E você? Sim. Como se fosse um trabalho, né? Ó, já acabou? Já acabou de arrumar a mesa? Já acabou de matar meus pais? Tá? Pela mesma coisa. Não tem significado. Não tem o lado emoção, sensibilidade. Ela é desprovida desse tipo de coisa. Eles espalharam objetos pela biblioteca. Agora pode jogar. E pegaram dinheiro e joias que levariam embora. Começa a gesticular. O julgamento dos assassinos do casal Richthofen atraiu a atenção de milhares de pessoas em todo o Brasil. O tribunal fez até um sorteio para distribuir os lugares na sala do júri. Os réus já haviam admitido a culpa e a sociedade esperava a condenação. O julgamento foi marcado para o dia 5 de junho de 2006. Foi um palco para todo mundo. Foi um palco para os promotores, foi um palco para os advogados de defesa, foi um palco para a imprensa e também foi um palco para a Suzane. Suzane chegou ao fórum protegida por um forte esquema de segurança, sentada no banco de trás deste carro da polícia. Os irmãos Daniel e Christian Cravinhos vieram algemados neste caminhão com outros presos comuns. Os pais deles chegaram em silêncio. Mas os advogados forçaram o juiz a remarcar o júri. Eu gostaria de ter marcado para dali 20 dias, um pouco mais. Só que na época não podia. Por quê? Porque ia ter o campeonato de futebol, Copa do Mundo. Eu não sei se o Brasil vai sair na primeira fase ou vai jogar a final. É aquela história, para o país inteiro por causa de um jogo e... Então eu tive que calcular para marcar o outro julgamento depois que terminasse a Copa do Mundo.
Parece uma bobagem, mas é um detalhe que tem que ser visto. No sistema judicial brasileiro, homicídios são julgados por pessoas do povo. A Cleide, por exemplo, era professora e tinha experiência como jurada. Eu recebi a intimação desse caso específico, como todos os outros. Chegando lá, a oficial de justiça falou, olha, vocês estão aqui porque vocês vão participar de um júri muito importante, que é o da Suzane von Richthofen. Ficou todo mundo meio que assustado, porque era uma coisa de repercussão internacional. O Tribunal de Justiça proibiu a transmissão pela TV e fez um sorteio de lugares. Quando tive a notícia de que fui escolhido, aquilo soou como um prêmio. Ainda bem que não havia rede social. Certo? Se houvesse rede social, talvez eu fizesse esse julgamento de Marte. Né? Porque eu não teria um lugar na superfície terrestre para fazer esse julgamento. O julgamento finalmente começou no dia 17 de julho de 2006, uma segunda-feira. Era bem um picadeiro mesmo, era uma plateia de pessoas que queriam assistir o filme da vida real ali, né, acontecendo na frente de todo mundo. Durante 5 dias, os jurados ficaram incomunicáveis, hospedados num alojamento no próprio tribunal. Eu vou contar uma coisa que pouca gente sabe. Eu, durante esse período, eu não almoçava, por exemplo. Eu sabia que se eu não comesse, não havia risco de uma intoxicação. Se eu passasse mal, alguma coisa, ia parar. Então eu comia um chocolate, uma bolachinha água e sal com requeijão, que era coisa que a chance de ter um problema era irrisória. Os promotores chegaram ao fórum otimistas, acreditando na condenação dos acusados. Eu estou muito confiante, eu estou assim absolutamente certo do trabalho que a gente desenvolveu nesses 4 anos. Os advogados de Suzane também chegaram confiantes. Se não acreditasse na absolvição, não precisaria vir aqui hoje. A minha tese era de inocência por coação, mas ela teve a participação. Não como o promotor quis que ela tivesse, que ela bolou tudo, que ela imaginou tudo. Ela não é inocente, mas ela é muito menos culpada do que os dois. A única possibilidade técnica discutível ali para se falar em absolvição de Suzane era se o Daniel tivesse sido o cérebro e ela, apaixonada, primeiro amor da vida, foi levada por ele a aceitar aquela ideia absurda de matar os pais. E eu acho que essa tese, ela não pega pela própria Suzane, pela forma como ela se comporta nesse tempo todo. Suzane não quis aparecer no júri com roupa de presidiária. E ela acabou se trocando na minha sala. Nós fizemos um biombo lá com as becas do júri e o advogado dela levou uma mala gigante de roupa para ela. Ela ficou pelo menos 2 horas escolhendo roupa. Como se ela estivesse uma balada. Os irmãos Cravinhos também se apresentaram sem uniforme. Inclusive, atravessei a rua e fui até um hipermercado e acabei adquirindo algumas roupas lá para que eles pudessem se colocar na mesma situação de igualdade. Presos, algemados, mas com roupa de civis e não com trajes de presidiários. O que restou da família Richthofen se dividiu no tribunal. A parte ligada ao pai ficou ao lado de Suzane. A dona Margot, ela era a avó paterna da Suzane. Ela era mãe do Manfred. E ela sempre manifestou o desejo de estar com a neta, mesmo após o cometimento do crime. A parte da família que era favorável a ela procurou um advogado experiente, então gostaram da minha colocação jurídica. Nada de loucura. A loucura é uma boa tese quando é louco realmente. Quando não é, é a pior tese do mundo. Por quê? Nunca mais saem do manicômio judiciário. É pro resto da vida. A seguir, como era a relação de Suzane com os pais? O SBT Repórter volta já.
O SBT Repórter está de volta. Uma relação conturbada e violenta. Segundo testemunha Suzane Richthofen, costumava ser agredida pelo pai com a cumplicidade da mãe. Seria esse o motivo de um crime tão bárbaro? Daniel foi o primeiro a depor. Ele mudou a versão e disse que o irmão dele não participou do assassinato. Para Marisa se render, eu saí com ele para esse lado e fui antes da Marisa também. O meu irmão eu consegui preparado. Era uma forma, talvez, de tentar... Bom, vamos aliviar para um, já que eu tenho que pagar mesmo, pago sozinho e não levo ele junto comigo. Em outros países, o réu mentir é perjúrio, agrava a situação. Então. Mas aqui não, né? Christian seguiu a mesma linha. Depois de tudo, negativa de autoria. Como se Daniel tivesse matado sozinho o casal Richthofen. Na hora que a gente entra no quarto, ele vai direto pro Manfred. Na hora que eu vou na Marisa, eu simplesmente não faço. Eu vou pra janela e fico. Os laudos periciais denotam a atuação de duas pessoas. Não é possível que Christian ficasse observando Daniel batendo primeiramente no Sr. Richthofen, para depois bater na senhora Marisa Richthofen. A acusação seguia tratando Suzane como o cérebro de tudo e argumentava que Daniel havia sido arrastado para o crime, convencido de que o pai dela era uma figura odiosa. Um homem abusador, um homem violento, um homem alcoólatra, certo? Que batia nela, que a violentava e que contava com a cumplicidade da esposa, que era tão ruim quanto ele, portanto. Eu acho que aqui a gente tem que ter um pouco de cuidado. Não havia no processo nenhuma descrição de que o pai em algum momento abusou da filha, de que a mãe tivesse maltratado a filha. Quando muito você poderia pensar, olha, eles foram frios com os filhos. Mas nem isso era viável. Outra linha da defesa era de que a família Cravinhos tinha interesse financeiro no namoro. No julgamento, Suzane declarou o que, segundo ela, ouviu de amigos de Daniel. Para ele e para a família dele, você é a galinha dos ovos de ouro dele. Eu não vou falar nada, me perdoe. Suzane von Richthofen tem essa característica. A sua mente é uma mente manipuladora. Então ela consegue transformar joio e trigo, ela consegue transformar água em vinho. Os problemas que eu tive com a Suzane começaram desde um ano de namoro. Ela disse que eu queria matar os pais. Segundo Daniel, 3 meses antes do crime, eles fizeram um teste com o revólver de Manfred. Daniel disparou dentro do quarto do casal. Da rua, Suzane pôde ouvir o barulho do tiro e a ideia de usar a arma foi abandonada. Ela cogitou então outras formas de matar. Suzane, você vai mofar na cadeia. Mas isso será só o começo, porque o pior virá quando você estiver ardendo no quinto dos infernos. Cadeia será um paraíso para você, assassina! Eu acho que com toda essa pressão da mídia, não sei se os jurados não se sentiriam pressionados para dar uma decisão sem estar influenciados. Entrei, eu subi, fui até lá em cima, os pais estavam dormindo. Quando eu desci, eles estavam vindo já, na metade do caminho. Eu desci assustada, apavorada, sem saber o que estava acontecendo, confusa. E eu fiquei na biblioteca com medo de tudo. Eu não sabia o que estava acontecendo, eu não sabia de nada. Estava tudo muito estranho. E de repente ela fazia... Assim, sabe? Começava a chorar sem escorrer uma lágrima e parava. Ela fazia aquele choro e parava, simplesmente parava. Do mesmo jeito que ela começava do nada, ela parava do nada também. O depoimento de Andréas, irmão de Suzane, foi o momento mais esperado no segundo dia do julgamento. De barba e cabelos compridos, ele se recusou a depor na frente dos 3 acusados. O relacionamento do seu pai com vocês, qual era? Era bom. Aparentemente meu pai era menos severo, assim, digamos assim. Ele conversava bastante com a gente. E a sua mãe?
Também. Ela exigia mais disciplina, mas também conversava bastante. Hoje, mais testemunhas de defesa foram ouvidas, entre elas a mãe dos Cravinhos. Num depoimento emocionado, ela disse que perdoou os filhos e Suzane, mas que a jovem destruiu a vida de Daniel. Na minha opinião, uma mulher consegue tudo de um homem. Ela pode levá-lo ao sucesso e à glória, ou à desgraça total. Na minha opinião, foi o que a Suzane fez com meu filho. Manipulando, coagindo, todos os seus sentimentos, usando os seus sentimentos, fazendo dele um instrumento durante todo o tempo em que eles conviveram. Foi muito comovente o depoimento dela. Eu não eduquei assassinos. Me lembro dessa frase. O fracasso da mãe de 2 filhos presos por homicídio brutal. Influenciado pelo depoimento da mãe e mirando a redução da pena pela confissão, Christian voltou atrás e admitiu o assassinato. Meu irmão entrou no quarto, eu entrei atrás, ele bravo, deu a primeira. Eu já não sei saber o que fazer, também fiz. Na fase final do julgamento, acusação e defesa se enfrentaram aos gritos. A advogada dos Cravinhos não gostou da forma como a promotoria se dirigiu a Daniel. O senhor bateu! O senhor bateu! O senhor bateu! Foi dormindo que o senhor o matou. E é por isso que os jurados precisam votar aqui. Pela ordem. Eu acho uma atitude muito covarde do doutor promotor. Não, nós estamos falando sobre a prova do processo. Com todo respeito, nós estamos falando sobre a prova do processo. Dá licença. Não vou admitir a intervenção. Não vou admitir a intervenção. No 5º dia, o júri se reuniu para decidir. E aí, a surpresa. São 7 jurados. 3 jurados absolveram a Suzane. E 3 entenderam que ela era culpada. Ficou um só, faltando. Nesse momento eu temi muito. Eu lembro até hoje. Eu falei, eu vou cavar um buraco aqui, olha, vou morar aqui no forro do fórum nos próximos 6 meses, assim, não vão nem me achar. Não tem aquele, assim, não tinha o corcunda de Notre Dame que morava, vou ser o Quasimodo da Barra Funda. Só que o último jurado disse, ela foi coagida, mas a coação era resistível. Para ser absolvida, a coação tinha que ser irresistível. Perdi por 1 voto e ela foi condenada. E note bem, Suzane e Daniel não foram condenados por unanimidade. O único condenado por unanimidade foi o Christian. Ficaram ou com dó, ou com alguma outra coisa. Algum jurado não acreditou. 39 anos e 6 meses de prisão para Suzane e Daniel. E 38 anos e 6 meses para Christian. Isso, eventualmente, em alguns outros países aí poderia ser até pena de morte, etc. Mas o que nós temos que trabalhar é com o que nós temos aqui. É uma pena alta. Para a sociedade, ela foi bem condenada. A sociedade não aceita de jeito nenhum. É a quebra do contrato social. Filho não pode matar o pai de jeito nenhum, nem a mãe. Nem coagido, nem não coagido. Não pode participar. A seguir, Suzane von Richthofen pode voltar a cometer crimes agora em liberdade? O SBT Repórter volta já. O SBT Repórter está de volta. Mesmo presa, Suzane Richthofen continuou estampando as capas dos principais jornais do país. 3 anos depois de ser condenada a 39 anos de prisão, foi beneficiada pela justiça com direito às saidinhas temporárias. E cada vez que ela deixava o presídio de Tremembé, era um alvoroço. Um dia eu estava no celular no fórum, recebi uma senhorinha muito simpática, muito agradável. E ela dizia que, ela fala assim, que o netinho dela, a expressão que ela usou, netinho, que morava nos Estados Unidos, perguntou se podia ser testemunha no processo. Ele viu o crime? Ele viu alguma coisa? Não viu. Mas
Ele namorou a Suzane, namorou a Suzane. E um dia, eu não sei se era o filho ou se era o genro dela, acordou com o barulho da casa e viu um menino lá que estava procurando alguma coisa. O que você está procurando? Estou procurando uma arma porque eu vou lá na casa da Suzane, vou matar o pai dela e tal. O pai falou, senta aqui, menino. Você não quer ir lá visitar teu tio nos Estados Unidos? O menino foi para lá. E se deu bem e ficou lá, estava lá fazia anos. Eu não sei por que cargas d'água isso não veio no processo. Se eu tivesse algo assim, olha, um dado, uma carta que ela tivesse mandado para ele, se eu tivesse algo por escrito, alguma coisa dela, algum pedido dela, seria diferente. Dela, Suzane, para ele, né? Mas eu não tinha. Pessoal, olha, isso vai ficar uma conversa perdida. Uma informação dessa, para mim, na fase de investigação, teria valor. Porque aí você vai comprovar a mentoria intelectual do crime. Ela tem alguma coisa, acho que criminosa, muito forte, né? A possibilidade da Suzane ter pensado, ter planejado a morte dos pais anteriormente não me surpreende. O Astrogildo viu o filho namorando uma menina loirinha, bonita. Ele estimulava o relacionamento. Porque ela manifestava na família Cravinhos uma afetividade muito grande pelo Daniel. Veja que ela consegue obter do Daniel um silêncio de meses. Eles tramaram a morte dos pais da Suzane por meses. O Daniel não falou nada para ninguém. São as manipulações e as meias-verdades com que as pessoas que têm essa peculiaridade que ela tem de transformar a verdade em mentira ou de transformar o sentimento em acusação. Porque os Cravinhos, na verdade, eles eram os fungíveis da história. Se você poderia substituir os Cravinhos. Existe um conceito em direito que se chama vontade reitora, que é a vontade que determina a prática do crime. Eu não tenho dúvida que a Suzane era a vontade reitora. O motivo o Daniel tinha. Qual era o motivo? Libertar a doce amada, a grande amada, desse jugo horrendo a que era submetida pelo pai. Christian é o apoio. O Christian foi oportunista, ele queria o dinheirinho dele, porque foi prometido para ele dinheiro, que ele recebeu. E havia uma outra promessa de recompensa que eles comentam, que é a questão da herança que ela iria receber, que eles iam abrir um negócio, iam ser empreendedores. Quando cometeu o crime, Christian tinha um filho de 3 anos, fruto de um romance que já havia terminado. Hoje o filho é maior de idade. Ele conseguiu na justiça o direito de arrancar o sobrenome do pai, com quem não quer nenhum vínculo. Ele não quer ser, discriminado, não quer ser apontado, esse é o filho do que matou. Porque fica uma pecha, né? A pessoa quer se desconectar disso daí. Conseguir um emprego, conseguir não ser marginalizado, não sofrer preconceito. Daniel também renunciou do sobrenome pelo qual era conhecido. Ao invés de Daniel Cravinhos de Paulo e Silva, ele se chama Daniel Bento de Paula e Silva. O Bento ele herdou da mulher, com quem se casou e depois se separou. Pode mudar de nome quantas vezes quiser. Eles vão ser sempre reconhecidos como os autores desse bárbaro crime. Esses 3 jovens enfiaram a vida no nariz. E eu acho muito triste a pessoa ter uma possibilidade de ter um futuro todo pela frente e cometer uma barbárie que vai manchar irremediavelmente a vida dela. Eu sou favorável, pessoalmente, ao cumprimento de pena de ponta a ponta, sem direito a saídas. Eu acredito que o verdadeiro cumprimento de pena é lá dentro. Já pagaram pelo que fizeram e eu acho que eles têm que prosseguir com a vida deles, cara. Sabe? Eu penso que o Estado, a sociedade politicamente organizada,
tem que trabalhar com essa ideia, se não do perdão, com a ideia do direito que eles tenham a trabalhar, a constituir famílias, a se reintegrar de alguma forma à sociedade, ainda que sem o perdão. Este foi o SBT Repórter de hoje. Muitíssimo obrigado pela companhia e pela audiência. Uma boa noite e até a semana que vem.